como John Lennon disse uma vez, o karma instantâneo vai te pegar. E nas vastas planícies da África do Sul, uma história sinistra de destino e justiça selvagem estava prestes a confirmar essa frase. Este é Richard Collins Brandahan, um homem sul-africano conhecido por exibir suas caçadas nas redes sociais, acumulando curtidas e seguidores a cada postagem macabra. Suas fotos ao lado de majestosos leões abatidos contavam a história de uma vida dedicada à caça, atividade a qual o sul-africano, filho de ingleses, desenvolvia de forma legal, mas muitas vezes de forma ilegal, para acumular mais e mais capital. Mal sabia ele que o destino estava tramando uma virada inesperada. Para Collins, a caça era mais do que um hobby, era uma forma de vida. Ele se vangloriava de suas conquistas, enquanto seus amigos e familiares aplaudiam, pois compartilhavam da mesma paixão. Contudo, a natureza selvagem da savana tem suas próprias regras, e essas regras, como ele descobriria tragicamente, não são facilmente burladas. Era o início do verão, um período de férias para muitos, mas para Richard era a temporada perfeita para mais uma aventura mortal. Um convite de amigos o levou de volta a reservas de caça, onde o calor escaldante e a savana selvagem prometiam mais uma emocionante lembrança. Phalaborwa, uma pequena cidade africana, é cercada por vastas extensões de savana, onde a vida animal e a comunidade humana coexistem em uma tênue harmonia. As proximidades da cidade contam com parques nacionais e reservas naturais de proteção à fauna local, mas também de caça legal, o que torna aquele lugar um ponto de encontro entre moradores, predadores, turistas e caçadores. Para os moradores de Phalaborwa, a vida é um delicado equilíbrio entre a modernidade e a natureza indomável que o cerca. As histórias de encontros com animais selvagens são comuns aqui e todos crescem aprendendo a conviver com esse ecossistema. As tribos que ainda habitam nas savanas possuem profundo respeito pela natureza, abatendo animais somente quando necessário e para sua sobrevivência. Dessa vez, o objetivo de Richard era claro: superar suas conquistas anteriores. Já havia caçado rinocerontes, búfalos e, claro, leões, mas a busca por adrenalina e a fama nas redes sociais o impulsionavam a ir além. Ele queria capturar o Rei dos Reis, o líder de um bando lendário conhecido como Daidonker, ou os Sombrios. Os Daidonkers, um bando de 4 leões que se formou nas planícies selvagens da África do Sul, eram conhecidos por sua força e astúcia. Liderados por Makoma, um leão imponente com cicatrizes de batalhas antigas. O bando era um símbolo de poder e sobrevivência. Makoma e seus irmãos, jovens leões nômades há alguns anos, vagaram pelas savanas em busca de um território próprio. Unidos pelo sangue e pela luta, eles cresceram enquanto enfrentavam perigos constantes, desde outros predadores até caçadores humanos. Essa jornada fortaleceu seus laços, transformando-os em um grupo temível. Sua formação original era de 5 leões, mas infelizmente um deles foi abatido por um caçador anos atrás, o que fez essa coalizão se tornar ainda mais fria e cruel. Em sua busca por sobrevivência, os Daidonkers se tornaram conhecidos por sua audácia. 2 anos antes, enquanto ainda eram nômades, realizaram um ataque notório contra um grupo de caçadores perto das fronteiras de Phalaborwa. Os caçadores, despreparados para a ferocidade dos leões, foram emboscados e forçados a fugir, deixando seus equipamentos e feridos para trás, que se tornaram manchetes nos jornais locais e estatísticas dos trabalhadores das reservas ao redor.
Outro incidente marcante envolveu um ataque devastador a uma aldeia mais isolada. Na calada da noite, quando a vila estava envolta em silêncio, Macoma e seu bando emergiram das sombras como fantasmas vingativos da savana. Movendo-se com a precisão de caçadores experientes, os leões invadiram a aldeia, causando caos e pânico entre os moradores. Os rugidos ferozes de Macoma e seus companheiros ecoaram nas casas, acordando a todos em um estado de terror absoluto. Os moradores, apavorados e pegos de surpresa, mal tiveram tempo de se proteger. Alguns buscaram refúgio dentro de suas casas, enquanto outros fugiram para a floresta próxima. A destruição foi rápida e implacável. Cabanas foram destruídas, animais de criação atacados e uma sensação de impotência tomou conta da comunidade. O ataque deixou uma marca traumática na memória daquela aldeia, transformando uma noite tranquila em um pesadelo vivo. Feridos foram socorridos no dia seguinte, quando os trabalhadores da reserva se deram conta dos fatos, mas o pânico emocional permaneceu, reforçando a reputação temível dos leões. Os Daidonkers, liderados por Macoma, mostraram que, quando ameaçados, eles poderiam levar o terror até o coração dos humanos. Os relatos dos sobreviventes são assombrosos, histórias de rugidos que gelaram o sangue, de sombras movendo-se rapidamente na escuridão e de uma força brutal que parecia surgir das trevas. Esses relatos não só alimentaram as lendas locais, mas também aumentaram o medo e o respeito pelos Daidonkers. Apesar de conquistarem seus bandos, os Daidonkers pareciam sofrer de ataques de raiva e de fúria, e quando isso acontecia, eles atacavam humanos sem suas leoas, somente a coalizão. Aldeias e caçadores foram suas vítimas ao longo desses anos. Especialistas em vida selvagem foram chamados para estudar o comportamento desses leões. As teorias variavam. Alguns acreditavam que aqueles leões deviam ter tido algum trauma envolvendo humanos. O fato de um integrante ter sido abatido no passado por um caçador poderia explicar tal comportamento. Isso despertou um instinto de vingança, enquanto outros sugeriam que a escassez de presas naturais os forçou a atacar humanos. Mas todos concordavam em um ponto: esses leões eram únicos em sua audácia, fúria e inteligência. Para Macoma e seu bando, os ataques não eram apenas uma questão de sobrevivência, mas uma reafirmação do seu domínio, e a presença dos humanos invasores alimentaram um ciclo de violência que ecoava pela savana. Foi no final do verão desse mesmo ano que Collins, em uma de suas expedições anos antes, abateu um jovem leão que o fez viralizar nas redes sociais em sua cidade. Richard postou orgulhosamente as fotos em suas redes sociais, exibindo sua conquista. Mas o karma é algo que surpreende todas as vezes que cobra sua conta, e para Richard seria uma história inacreditável. Preparado para sua nova missão, Richard Collins dispensou os guias locais, que normalmente acompanham grupos para conduzi-los aos melhores pontos de abate, pois o local escolhido já era conhecido por ele. Além do que, confiante em suas habilidades, ele decidiu explorar sozinho, acreditando que isso aumentaria a glória da sua conquista. Armado com um rifle potente e um ego ainda maior, ele partiu em busca de Macoma. Segundo um dos colegas de Richard que participou dessa expedição, todos foram advertidos sobre o bando Daidonker pelos guias e responsáveis da reserva. Eles foram avisados para não caçarem sozinhos, sempre em duplas ou trios, pois o bando tinha acabado de passar para a reserva de caça, ou seja, cruzariam o caminho daqueles homens em algum momento. Eles também disseram que ninguém sabia dos planos pessoais de Richard, de caçar o líder da coalizão sozinho, e que, se soubessem, o teriam impedido. A savana é imprevisível e os predadores muitas vezes se tornam presas. Ao se afastar do grupo na calada da noite, Richard Collins se dirigiu para uma região mais alta,
porém ainda mais isolada. A sua intenção, ao que tudo indicava, era rastrear o bando do famoso leão Makoma. O que ele talvez não tivesse considerado é que ele já havia sido rastreado pelo bando que já estava à espreita. Talvez tenha sido o cheiro familiar ou talvez apenas o instinto, mas os leões rapidamente o localizaram. O ataque foi rápido e implacável. Os rugidos ferozes quebraram o silêncio da savana enquanto os leões atacavam em uníssono. A cena que seria descoberta pelos amigos do caçador indicava que Richard Collins lutou, mas estava em desvantagem. Seus gritos de desespero ecoaram na savana, alertando os aldeões próximos e também seus colegas de expedição que acampavam em uma casa de árvore feita pela própria reserva de caça. Aldeões relataram ouvir um homem clamando por ajuda, mas quando finalmente chegaram ao local, tudo que restava era um cenário de horror. Algum tempo depois, em uma entrevista, um dos colegas de expedição de Richard relatou que estavam entre 800 metros e 1 quilômetro de distância de Collins no momento em que ouviram os gritos. O corpo de Richard estava quase irreconhecível, devorado pelos leões. Mesmo se tratando de um homem grande e um pouco acima do peso, mais de 60% do seu corpo foi devorado por 4 leões, um ataque tipicamente brutal feito por grandes felinos. Ele estava sozinho, sem qualquer chance contra o bando que ele tanto subestimou. Ironicamente, os leões que devoraram o caçador eram os irmãos do jovem leão que ele havia abatido e postado com orgulho nas redes sociais anos antes. O leão abatido por Collins anos atrás era o 5º membro da coalizão que agia como se tivesse raiva dos seres humanos. Isso foi descoberto dias após seu falecimento, quando sua irmã estava em sua casa e revisou o seu diário de caça. O caçador rastreava o bando há muito tempo, pois pretendia terminar o trabalho que tinha iniciado há tempos atrás, e isso se tornou uma verdadeira obsessão que acabou o consumindo, literalmente. O caçador virou a caça e os felinos obtiveram sua vingança. Leões são mais do que simples predadores. Estudos científicos mostram que esses grandes felinos possuem uma memória notável, especialmente quando se trata de eventos traumáticos. O cheiro, uma das formas primárias de reconhecimento entre os leões, poderia ter sido um fator crucial. Makoma, ao detectar o cheiro familiar de Collins, pode ter reconhecido o homem que abateu seu irmão. Talvez essa seja a forma de justiça da selva. Quando Richard decidiu se aventurar sozinho, sua presença não passou despercebida. Makoma e seus companheiros, guiados por instintos e talvez memórias, viram nele uma ameaça e a combateram rapidamente. Em um giro cruel do destino, a mesma vida selvagem que ele tanto caçou se voltou contra ele. O karma instantâneo havia finalmente cobrado seu preço, deixando uma mensagem clara e perturbadora sobre a fragilidade da vida e o poder implacável da mãe natureza. Esse homem se tornou vítima de sua própria obsessão. Uma lição de que na selva, o verdadeiro rei sempre será o leão. Deixe seu like e se inscreva. Muito obrigado por assistir. Fui.